Será que viver exclusivamente da advocacia hoje é possível? E eu não tô falando só sobreviver, tá? Tô falando viver. Vamos para esse bate-papo depois da vinheta? Vem comigo? Olá, meus simplificadores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Simplificadores são o quê? Essas pessoas que gostam de simplificar a vida, o trabalho, os relacionamentos. Por quê, gente? Vamos parar para pensar? A gente não sabe nem quanto tempo a gente vai viver, né? Todo minuto aqui ganho nessa vida já é um presente, porque do nada, né? Você sabe, às vezes a gente tem um piripaque aí, do nada tudo acabou. Então, por que não simplificar, já que a gente não tem noção do quanto a gente tem para aproveitar, né? Então, por isso que eu resolvi criar esse nome, já de Simplifica, Simplificadores. Se você é dessa vibe, continua aqui comigo, que vai ser um prazer dividir as minhas reflexões, as noias da minha cabeça, minha caminhada no empreendedorismo aqui com você, tá bom? Bom, sou a Jade, sou advogada aqui, youtuber, empreendedora, que gosta de simplificar a vida e o trabalho. E eu gosto de fazer esses vídeos meio que sem script, assim, eu pego um tema e vou falando, então por isso que às vezes pode ser que fique meio sem pé nem cabeça, mas enfim, acho que dá pra entender. Se não dá pra entender, comenta aqui também que a gente melhora, tá? Mas eu gosto desse bate-papo pensando como se você estivesse aqui comigo e tudo mais. E hoje eu quero falar sobre viver exclusivamente da advocacia. Hoje eu tenho o privilégio, a graça, a honra, a gratidão de viver exclusivamente da advocacia. Eu criei meu curso de como estruturar o escritório 100% digital, tenho meu e-book, mas isso tudo é recente. Depois de eu ter montado meu escritório, de eu conseguir sobreviver, não sobreviver, viver com ele, que eu criei os meus cursos, né? E eu não faço esse marketing, tipo, esses lançamentos, essa coisa de jogar gatilho mental na pessoa, compra agora, senão não vai ter mais. Eu, Jade, particularmente não gosto disso. Pode ser que um dia eu mude a minha opinião. Eu sou uma pessoa, né, que eu sou livre, assim, me considero uma pessoa livre na medida do possível, do que é possível ser livre hoje em dia dentro aqui da nossa matrix. Mas eu estou aberta para mudar de opinião. Eu não acho que isso vá acontecer com o que eu conheço, né, da minha essência, de mim mesma e tal. Eu não acho possível, pode ser que eu mude ou não, mas hoje o meu marketing é esse marketing orgânico, gravar vídeo, ser honesta, tentar entregar o melhor conteúdo. Então, por que eu tô explicando isso? Porque eu quero dizer que eu não vivo da venda de cursos. A venda de cursos, gravar um curso para mim, esse canal aqui do Já Te Simplifica, é muito mais uma coisa, um prazer. Eu tenho essa vontade de me comunicar. E aí, por isso que eu pensei, eu preciso criar um outro canal, né, diferente do Já de Advocacia, porque lá, assim, é uma coisa, um marketing focado em trabalhador, para fazer algo que tenha a ver com o meu propósito, né? Mas, assim, não só com o propósito de ajudar os trabalhadores, mas esse propósito de também me comunicar e ajudar outros advogados, ajudar outras pessoas que querem simplificar a vida, trazer as reflexões que vêm e tudo mais. Então, eu não vivo da venda de cursos. A venda de cursos é um plus, assim, né? Mas enfim, não garante, não paga meu aluguel, não paga as minhas contas, não paga as minhas viagens. O que paga a minha vida hoje com o conforto que eu tenho, considerando de onde eu saí, porque eu saí de uma realidade escassa, né? Posso dizer isso, escassa, de uma infância mais pobre mesmo. Claro que eu não tô aqui, gente, falando que eu passei fome ou algo do tipo. Não. Quando eu falo em escassez de uma infância mais pobre, era do tipo, estudei a minha vida toda em escola pública, eu tinha vontade de comer algumas coisas e não podia, eu não comprava roupa, tanto que quando eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro, logo que eu comecei a divulgar, eu tive um surto de compras, assim, eu fiquei viciada em comprar sapato, roupa, porque não tive isso na minha infância. Claro que agora isso está controlado, mas estou explicando todo esse contexto de onde eu vim, né, para que vocês entendam, e eu quero que isso fique bem claro, que eu vivo da advocacia hoje e que sim, eu acho possível você viver e construir a sua vida exclusivamente com a advocacia. Agora, eu vou te falar, é um processo simples? Não, não é um processo simples e precisa de estratégia, né? Por isso que a gente encontra aí muitas pessoas que se formaram, passaram na OAB, e estão trabalhando em outras áreas, que não que sejam indignas, né? Não é porque você passou na OAB que você não pode, por exemplo, trabalhar com Uber ou qualquer outra coisa. Você pode. A única questão é, se você fez a faculdade, se você tirou a OAB, eu acho que estava na sua cabeça ali que você queria
seguir nesse caminho, né? E por que que você não está seguindo nesse caminho? Então, acho que essa é a primeira pergunta a nos fazermos. Por que que não estou? E entender, então, com as respostas dessa pergunta, por que que não deu certo a caminhada na advocacia. Entendemos por que que não deu certo, então agora a gente vai trabalhar nesses fatores específicos do porquê não deu certo. Só que aí a grande questão é que às vezes a gente não consegue nem identificar por que que não deu certo. A gente não tem esse conhecimento, não teve acesso a esse conhecimento. E o que eu vejo já, eu tô indo pro meu 5º ano de empreendedorismo, né? Já são mais de 10, 15 anos, quase 15 anos advogando. E eu tô indo pro meu 5º ano de empreendedorismo, eu comecei a empreender com 30 anos de idade. E o que eu percebi nesses anos é que existem algumas regras básicas. E a primeira delas é: não vai ser possível viver só da advocacia com o que você aprendeu na faculdade. Porque na faculdade a gente aprende, teoricamente, as leis, e às vezes nem as leis direito aprende. Então isso já é um problema, porque quando você sai para viver da advocacia, você precisa entender de gente, você precisa entender de finanças, você precisa entender de marketing. Então, para até escolher como que você vai fazer seu marketing, como que você vai conseguir os seus clientes. Então, não é um processo simples. Ou você começa a estudar isso já lá na faculdade, se você que está me assistindo é estudante de direito, já comece se você tem a intenção de viver da advocacia. Ou o caminho vai ser muito mais difícil, entende? Viver da advocacia, exclusivamente da advocacia, é que eu tô falando da advocacia empreendedora, né? Você precisa de outras habilidades. Se você escolher viver da advocacia trabalhando para alguém, também não é um problema, mas aí você também precisa ter a questão técnica muito bem alinhada. Então, de qualquer forma, viver da advocacia inicialmente exige um conhecimento, um estudo em determinadas áreas, seja na área mais técnica, seja em outras áreas que envolvem empreendedorismo, né? Gestão de pessoas e tudo mais. Então, sem estudar, além do que você estudou na faculdade, não vai ser possível viver só da advocacia, entende? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, entender se você realmente quer viver da advocacia. Porque às vezes você fez a faculdade e tirou a OAB, mas isso não tem nada a ver com você, tá tudo bem, entende? Eu gosto muito, hoje eu gosto muito mais de empreender do que de advogar. Mas no começo no começo não, eu sempre tive muito prazer em advogar, em ajudar outras pessoas. É que depois de muitos anos, você entende que a sua profissão é resolver problemas dos outros, então isso fica um pouco desgastante. Mas não é que eu não goste mais de advogar, eu gosto ainda, mas eu gosto mais de pensar numa estrutura que proporciona uma advocacia de qualidade em grande escala para muitas pessoas. Então, a segunda questão é o autoconhecimento, você identificar exatamente o que faz sentido para você. Qual é o seu propósito? Será que estar na advocacia e viver da advocacia é para você, de acordo com o que você tem dentro de você? Né, da sua essência, tem que parar para pensar e questionar. E a terceira questão é estar disposto, porque o início é muito, não diria complicado, difícil, mas tem muitos obstáculos, entende? É o caminho natural para que você se desenvolva. Vou dar um exemplo mais aqui específico. Para você fazer uma audiência com muita qualidade, ser muito bom numa audiência, para ter um resultado legal no processo final, você vai ter que passar por alguns perrengues em várias audiências até você aprender, pegar o jeito, entende? É uma caminhada que envolve obstáculos. Eu acho que como tudo na vida. E aí você tem que estar disposto. Tá disposto a isso? Quer pagar o preço? Acho que a questão é essa. A terceiro elemento é: você está disposto a pagar o preço? Tem que saber se você está disposto, porque não vai ser simples. Ainda mais se você veio de uma família de origem humilde, não vai ser simples, entende? E nesse comecinho, não adianta pensar que a sua vida vai ser trabalhar 8 horas por dia, porque não vai, né? Quando a gente está construindo alguma coisa, hoje, por exemplo, eu consigo viajar e trabalhar, às vezes trabalhar 6 horas no dia, mas eu passei aí no meio do caminho por 3 burnouts, mais ou menos. Significa que você vai passar, não espero que você passe. É importante que você tenha acesso a cursos de qualidade, a mentores, para que você não passe pelo mesmo caminho. Quando a gente compra um curso, compra uma mentoria, na verdade a gente está comprando os erros que aquela outra pessoa já cometeu, tá? Então esse é um fator importante também. Eu passei por 3 burnouts para chegar no estágio que eu tô hoje. O que eu quero dizer é, em alguns momentos você vai ter que dar um pouco mais. Não vai ser só trabalhar 8 horas, entende? Porque a construção da estrutura exige isso. Então, você também tem que entender se está disposto a pagar o preço. Pra gente finalizar, é possível viver da advocacia? É super possível. Dá para fazer um dinheiro legal com a advocacia? Dá para fazer um dinheiro legal com a advocacia. Tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu conquistei, saindo de onde eu saí, de uma pessoa, né, que morava na periferia, que estudou em escola pública, hoje se eu tenho vontade de comer alguma coisa, eu posso comer.
Se eu tenho vontade de comprar alguma coisa, eu posso comprar. Eu viajo, já conheci boa parte da Europa. Então dá, mas o caminho tem as suas pedras e você tem que entender se você está disposto a passar por isso e entender se você quer pedir ajuda. E essa ajuda seja para um colega que já está um pouco mais à frente, seja comprando um curso, seja tendo um mentor. Eu tive muitos mentores na minha caminhada que fizeram diferença para eu estar onde eu estou, entende? E mudar a mentalidade, né? Eu acho que pensando aqui com os meus botões agora, é você estar, depois desses 3 passos, vai chegar no momento que você vai mudar a sua mente e a sua mente vai começar a sair da mente de uma pessoa que sempre viveu em escassez. E se você não mudar a mentalidade, você não vai conseguir viver da advocacia, você só vai conseguir sobreviver da advocacia, porque viver é diferente de sobreviver, né? Viver é viver com tranquilidade, é viver sem se preocupar tanto com o amanhã. E sobreviver é aquela história de vender o almoço para pagar a janta. Então, se você quer sair dessa corrida dos ratos, de ou não viver da advocacia, ou somente sobreviver da advocacia, eu te digo que é possível. Mas, como eu disse anteriormente, você tem que entender se você está disposto a pagar o preço material e imaterial. Tá bom? Então é isso, queridos. Eu espero que essa reflexão tenha ajudado, tenha trazido ideias aí para a cabecinha dos novos advogados. E se você precisar de qualquer ajuda, conte comigo, deixa nos comentários aqui qual é a sua reflexão, se você acha que dá para viver da advocacia ou não. Eu vou adorar ter essa troca com você, tá bem? Um beijo da Jade, até o próximo vídeo.